Fala, investidores, tudo bem com vocês? Hoje vamos iniciar os trabalhos, do Campeonato Brasileiro 2026 Série A, né? Muito obrigado por vocês estarem aqui, muito obrigado pela confiança. Duas coisas que eu quero falar, né? Muitas vezes vão me ver com essa camisa aqui nos vídeos, é a camisa Green Brasil, eu tenho várias camisas dessa, né? Então essa vai ser o meu uniforme de trabalho aqui. Não se preocupem, né? De me ver sempre com a mesma camisa. Quando eu visto a camisa do Green Brasil, é hora de trabalhar, é hora de oferecer o meu melhor. Então sempre vamos estar com ela por aqui. Uma vez ou outra vamos estar com outra, né? Mas geralmente vocês vão me ver sempre com essa camisa Green Brasil. E falando um pouco do Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Brasileiro é uma competição complicada, né? Uma das competições mais equivalentes, mais acirradas do mundo. E temos que ter muita cautela, né? Ao trabalhar o Campeonato Brasileiro. Vocês Algum de vocês participam de grupos free ou vê na internet análise da rodada do Brasileirão e tem palpite para todos os jogos, né? Então aqui não vai ser igual, aqui é uma cautela, eu tenho um sistema de precificação que avalia realmente se o jogo se a casa oferece valor, né, perante ao risco. E se vocês entrarem no serviço esperando palpites ou dicas de investimento em todos os jogos, não vai ser assim. Aqui é pé no chão. Claro, vamos ter hedge, estamos trabalhando com o mercado de renda variável, mas se tomarmos um hedge ou se fizermos um green, o trabalho continua como vem desde 2013, né? Essa tabela de precificação que eu uso desde 2016. Então é um trabalho consciente que não é achismo, é o que que a tabela de precificação me aconselha a fazer. Tá bom, pessoal? Dito isso, né? Vamos para as análises jogo a jogo aqui para vocês vão entender o processo. Eu vou falar com calma, vocês vão entender. No final, eu vou passar um relatório de todas as entradas da rodada. Vamos começar pelo primeiro jogo, né, dia 28/1 às 19 horas, né, Atlético Mineiro e Palmeiras. O Atlético Mineiro vem fazendo um campeonato estadual equilibrado, né? Tava com a sequência de empates, venceu no último jogo o Cruzeiro. E é uma equipe que sempre chega forte, né? Pelo nome que tem, pela camisa que tem, desfez de alguns jogadores, né? Mas segurou o seu principal jogador, que é o Hulk. Então, vem pro Campeonato Brasileiro e atuando em casa. É uma equipe que sempre tem que tomar cuidado. E o Palmeiras é uma das equipes favoritas, né? Sempre forte, sempre com bom desempenho, com um dos melhores elencos do Brasil no Campeonato Brasileiro, isso pesa muito. E eu avaliei, né, todas as possibilidades, as probabilidades que o mercado nos ofereceu nesse confronto, e eu encontrei valor no mercado Atlético Mineiro mais um, handicap asiático. Se você encontrar na sua casa que você trabalha o mercado handicap asiático, Atlético Mineiro mais um, pagando acima de 1,50, pode fazer a sua entrada, tá bom, pessoal? Dia 28/1 também às 19 horas, Internacional e Atlético Paranaense, né? O Internacional vai muito bem no seu regional, mas venceu o Grêmio, né, de virada no último jogo, mas é uma equipe que a gente tá com o pé atrás, né? Fez uma campanha do Brasileirão no ano passado muito mal, né? Quase caiu, escapou na última rodada. E o Atlético Paranaense é uma equipe que está subindo da Série B, né? Essas equipes que sobem da Série B a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Então nesse confronto não farei nada, vou pro próximo. Dia 28/1 às 19 horas teremos Coritiba e Bragantino, né? O Curitiba também é uma das equipes que vem da Série B, né? É uma das equipes que a gente vai avaliar um pouquinho mais. E o Bragantino vem fazendo um bom campeonato paulista, um bom campeonato estadual, mas é uma daquelas equipes que também quase caíram para a segunda divisão no ano passado, né? Fez um bom início de brasileiro e no meio para o final se perdeu. Mas vamos ter cautela também, vamos ter cuidado, analisar jogo a jogo. Cada jogo é uma história. E nesse confronto de Coritiba e Bragantino também não encontrei valor adequado para a gente fazer nosso investimento. Dia 28/1 às 19 horas, Vitória e Remo, né? O Vitória é uma equipe que nos regionais, no estadual, né, no campeonato dela, ela faz sempre boas campanhas, mas chega no brasileiro, dá um susto na torcida, foi assim no ano passado também. Entra na relação das equipes que jogaram mal, né? O Brasileiro no ano passado quase caíram. E o Remo é uma equipe que sobe da Série B, né? Se reformulou toda, com novos jogadores. É uma equipe que é uma incógnita, entra na competição. Se a gente for fazer um ranqueamento, uma das possíveis que pode voltar para a Série B. Então, nesse jogo de pouca qualidade, Vitória e Remo também não vou fazer nada, não vou indicar nada. Dia 28/1 às 19 horas, Flamengo e Grêmio, né? O Flamengo não, Fluminense e Grêmio. O Fluminense reforçou sua equipe, né? Vem fazendo um bom estadual, né? Quando colocou
seus principais jogadores nos 2 últimos jogos venceram, inclusive venceu o Flamengo, né? O Fluminense é uma equipe que a gente tem que ficar de olho, né? Sobe de patamar depois das contratações que fez, e tem um sistema de jogo ofensivo, e o Grêmio é a equipe que está fazendo uma, um bom campeonato estadual, mas é aquela equipe que não dá para ter confiança. Teve algumas contratações, técnico novo, mas quando enfrenta equipes fora de casa, com um patamar equivalente ao seu, sempre deixa a desejar, né? Nesse jogo aqui, eu encontrei valor no over 2 gols, né? O Grêmio, ele vem de uma derrota de virada para o seu arquirrival, que é o Internacional, e o Fluminense sempre é a equipe ofensiva, busca gols. Então a must win desse jogo é um pouquinho maior que os outros confrontos, né? E eu vejo possibilidade de gols, over 2 HT no mercado handicap asiático, pagando acima de 1,70. Então você pode fazer sua entrada. Dia 28/1, às 20 horas, Corinthians e Bahia, né? O Corinthians é aquela equipe que joga bem um jogo, joga mal o outro. O seu mando de campo, que era o fator primordial, né? Que era o fator mais forte em outras competições, nesse ano não está muito bem, né? Teve o transfer ban, não conseguiu encontrar jogadores na temporada passada. Esse ano já consegue contratar alguns jogadores vão estrear. A gente ainda tem que ver a cara do Corinthians, né? Mas o Corinthians, quando joga em casa, é sempre uma equipe que a gente tem que tomar cuidado, é uma equipe que a torcida empurra, o mando de campo no Campeonato Brasileiro é muito importante. E vai enfrentar a equipe do Bahia, né? A equipe do Bahia treinada pelo Rogério Ceni, muito bem treinada na Libertadores. É uma equipe que, depois que virou SAF, fez contratações pontuais que estão evoluindo o time, né? O jeito do Rogério Ceni jogar também faz com que a equipe seja uma das favoritas a pelo menos conseguir vaga para a próxima Libertadores, ficar entre o top 5 do Brasileirão. E nesse confronto a gente pesa a inconsistência do Corinthians, mas tem a torcida que ajuda bastante nos pesos das qualificações contra um Bahia que tem um bom desempenho tanto fora como em casa. Eu vou ficar fora desse jogo, né? Porque tá muito equilibrado. Avaliei todos os mercados, nenhum mercado me agrada. As casas acertaram nesse jogo. Dia 28/1, Chapecoense e Santos, né? Também vou ficar fora desse confronto. Chapecoense subindo da Série B para a Série A. Ainda vamos avaliar um pouquinho mais o Santos, né? Tem uma equipe ainda que está deixando a desejar. Tem o Neymar, mas não joga. Tem o Gabigol, que não está 100% fisicamente. E quando não joga Neymar e Gabigol, a gente tem que ficar com o pé atrás, né? Nesse jogo do Santos, nos jogos do Santos. E vou ficar nesse, não vou fazer nada. Dia 28/1, às 21h30, São Paulo e Flamengo, né? São Paulo em péssima fase, uma das piores fases da história, né? A fase que o treinador deixou na coletiva, né? A missão do São Paulo no Brasileirão é fazer 45 pontos e escapar do rebaixamento. Depois disso não tem o que falar, né? Mesmo o mando de campo do São Paulo, o Morumbi sempre foi uma peça importante, né? Vai depender muito da torcida, mais até dos outros anos. Se a torcida do São Paulo comparecer nos confrontos em casa, vai ajudar bastante o time, né? Só que esse jogo vai enfrentar o Flamengo. Flamengo muito forte, a principal equipe do campeonato da América do Sul. E mesmo poupando jogadores para jogar a Supercopa do Brasil contra o Corinthians, né? Se poupar um ou outro é muito melhor que o São Paulo, né? Vamos ver o que vai dar nesse confronto. Na dúvida, eu não vou fazer nada. Minha tabela de precificação avaliou vários mercados e deu linha justa, né? Favoritismo do Flamengo, como foi dado pelas casas, mesmo estando fora de casa. Os valores corretos, então vou ficar fora desse confronto. Dia 29/1, Mirassol e Vasco, né? Às 20 horas. A equipe do Mirassol foi a surpresa do ano passado, né? Conseguiu vaga direta para Libertadores. Mesmo vendendo alguns jogadores, se desfazendo de alguns jogadores importantes, conseguiu repor a altura, né? Ainda está invicto em casa, não perdeu no Brasileiro do ano passado, não perdeu ainda no Campeonato Paulista e vai forte, né, para o Campeonato Brasileiro. Já o Vasco é 880 com o Diniz, né? Joga bem em casa, joga muito mal fora, e como esse jogo é fora de casa, não tem mais o Ryan, né, que foi negociado, é uma perda muito importante para o Vasco. Então as casas ofereceram Mirassol menos 0,5, né? Vitória do Mirassol. Eu encontrei acima de 1,80. Se você encontrar na sua casa que você trabalha acima de 1,80, pode fazer investimento. Dia 29/1, às 21h30, Botafogo e Cruzeiro, né? Duas equipes também grandes, duas equipes camisa pesada, se reformulando. Cruzeiro se reformulando até mais, né? Tá montando um elenco milionário, trouxe o Gerson, manteve o Caio Jorge, trouxe o Tite, fazendo uma equipe para ser campeã, né? Para deslanchar no Campeonato Brasileiro. E no estadual não deslanchou, vem a derrota contra o seu principal rival, Atlético Mineiro, e vem de maus resultados, né? Mas vem com sangue nos olhos para conseguir um bom resultado no Rio de Janeiro. Já a equipe do Botafogo é uma equipe consistente. Esperamos também um bom futebol, mas na avaliação geral, o Cruzeiro, para mim, leva
uma vantagem, né, nesse confronto, e o mercado se assustou, né, com as derrotas recentes do Cruzeiro e nos deu valor. Encontrei valor no mercado Cruzeiro mais 0,25, acima de 1,60. Se você encontrar na casa que você trabalha, pode fazer sua entrada. Tá bom, pessoal? Essas foram as entradas, os investimentos que eu aconselho para vocês. Vou passar aqui agora só as entradas para vocês anotarem. Eu vou passar por escrito aqui embaixo também, para vocês ficar mais fácil assistindo o vídeo e conciliando com a parte escrita. Então, as entradas indicadas foram 4. A primeira foi dia 28/1, às 19 horas, Atlético Mineiro e Palmeiras. A entrada é Atlético Mineiro mais 1, acima de 1,50. A segunda entrada, dia 28/1, às 19 horas, Fluminense e Grêmio. Mercado over 2 HT. Mercado over 2, handicap asiático, né? O jogo todo, sai 2 gols, seu investimento devolvido. Sai 3 gols ou mais, você tem lucro, acima de 1,70. E dia 29/1, às 20 horas, Mirassol e Vasco. Mirassol menos 0,5, acima de 1,80, né? Vitória do Mirassol, acima de 1,80, pode fazer seu investimento. E dia 29/1, às 21h30, Botafogo e Cruzeiro. Cruzeiro mais 0,25, acima de 1,60. Tá bom, pessoal? Eu deixei uma tabela de gestão, né? Inicialmente, se você trabalhar com a banca de R$500, faça a entrada de R$50 em cada entrada, em cada indicação. E se você trabalhar com a banca de R$250, faça a entrada de R$25 em cada indicação, tá bom? Esse foi a análise da primeira rodada. Forte abraço, bom trabalho a todos e até a segunda, se Deus quiser. Valeu!